Bom, mais um vídeo para vocês, no meio do frio de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Antes de mais nada, muito obrigado para vocês que se preocuparam bastante aqui com as condições da gente aqui em meio às fortes chuvas, né? A elevação do nível dos rios. Houveram municípios sim que sofreram bastante, mas foi agora em outra região. Aqui no Rio Guaíba já está chegando, então quero agradecer desde já a preocupação de vocês, mas até o presente momento tivemos sorte. O assunto que eu queria falar com vocês hoje, ele afeta não só produtores de conteúdo, mas ilustradores, redatores, pessoas que são criativas e se sentem ameaçadas com o uso da inteligência artificial de uma maneira desregulada, né? Apareceu recentemente a notícia de que a Disney, juntamente com a Universal Studios, está entrando com a trozoba no Midjourney. Essa notícia, inclusive, num primeiro momento, ela pode despertar bastante perplexidade por alguns, mas era uma consequência natural. Eu já estava cantando essa pedra há muito tempo atrás, no começo do uso. Eu me lembro que teve uma live aqui no canal. Eu fiz um teste com a arte de inteligência artificial generativa, né? Fiz um teste ao vivo aqui com os inscritos do canal e, evidentemente, que os recursos avançaram muito. Naquele momento, eu estava comentando assim, que no momento que as plataformas que treinavam as suas IAs com conteúdo disponibilizado na rede tivesse que regulamentar esse uso desse conteúdo, não só o que é gerado dentro da plataforma, mas também o que serve para estudo, ou remunerar as pessoas que disponibilizassem no catálogo. No momento que isso acontecesse, o segmento da inteligência artificial generativa ia ganhar outros contornos. E é uma coisa que, com essa ação que a Disney e a Universal tá pondo em cima do Midjourney, talvez aconteça. E mais cedo do que se imagina. Ao mesmo tempo que o pessoal fica perplexo, achando que, nossa, é a primeira vez que acontece. Cara, já estava sendo previsto isso aí. Desde o processo recente que tu teve em cima da Meta, sobre o uso de obras, de livros, né, que foram baixados indevidamente, sem autorização, para treinar a inteligência artificial da Meta. Além do fato de outras polêmicas que envolveram não só estúdios de criação, mas também obras geradas com inteligência artificial. A gente vai lembrar recentemente aí o que aconteceu da tal onda do estúdio Ghibli, né? A inteligência artificial da OpenAI começou a usar do recurso de converter fotos para o estilo do estúdio Ghibli, né? E aí virou aquela febre. Vou fazer uma foto com o mozão no estúdio Ghibli. É fofinho, é bonito, porque é o estilo do estúdio Ghibli, entende? E aí ficou indiscriminado, gente que se posicionava, não, pelos direitos dos artistas, dos trabalhadores, estava lá fazendo um monte de gente oportunista, banda, político, influenciador, pseudo-influenciador, esse tipo de coisa, sabe? A própria OpenAI, depois do posicionamento do estúdio Ghibli, aquele sutil assim, olha, não gostei, vou enfiar um processo no seu rabo. Fez a OpenAI tirar e o pessoal não se liga, mas o uso desse tipo de tecnologia, de você disponibilizar um filtro para converter esse tipo de coisa, está sendo para alimentar as plataformas, porque ao mesmo tempo que tu pode ir lá e digitar um prompt e gerar alguma coisa, pessoas estavam depositando fotografias pessoais dentro da plataforma e aí gerando, consequentemente, essas imagens, esses rostos, essas composições fotográficas estavam todas lá servindo para munir essa inteligência artificial. Então eram conteúdos que no momento que você clica lá, aceito, você está disponibilizando seu material lá. Sem falar de outras questões que aconteceram também. Se vocês forem lembrar, teve o prêmio Jabuti, e foi quando? Volta acho que 2023, por aí. Um livro que estava concorrendo ao prêmio Jabuti, uma versão brasileira, né, traduzida do livro Frankenstein, contava com um monte de ilustrações feitas no Midjourney. E aí esse livro foi desclassificado na premiação. E tu teve também situações bizarras, como capas feitas, por exemplo, na DC Comics, que se suspeitava que tinha o uso de inteligência artificial ou páginas internas, se eu não me engano, foi de uma história do Coringa. E foi levantada, né, a contestação a respeito. O próprio Jim Lee também se posicionou a respeito do uso de inteligência artificial por autores, que ele achava isso aí realmente muito danoso, que eles iam procurar evitar no máximo esse tipo de coisa, que instruir, né, os seus colaboradores, os seus artistas e tudo mais. Mas e quando a coisa parte direto da editora, cara? Pô, aí é brabo, né? Vocês lembram do concurso que o McFarlane fez?
O McFarlane tinha feito um concurso para capas, né, feitas por outros artistas, e ele deu como ganho do concurso uma capa que foi feita com uma IA Robot 9000. Cara, aí se já parte do proprietário intelectual, é essa questão também que nos leva ao assunto agora. Esse processo da Disney, ele pode até estar ganhando esses contornos de bem e mal, sabe? Mas a Disney também não é santa, né? Pô, a gente acabou de fazer vídeos aqui comentando sobre a postura né, com relação à morte do Peter David, ou então aos direitos muitas vezes não reconhecidos de alguns autores. E a gente lembra também de outros aspectos em outras mídias, por exemplo, né? Vocês se lembram da abertura de Invasão Secreta, que causou um asco tremendo, né? Comentando-se de que a abertura tinha sido feita com IA, que onde já se viu, etc e tal. Quando a gente vê, por exemplo, uma empresa como a Disney tomando essa iniciativa de uma grande empresa, né, de processar, realmente é um ponto fora da curva. Todos esses pequenos movimentos que eu comentei, eles são isolados, né? Isso sem falar todas as outras ações que devem ter por aí que a gente não está sabendo, né? No momento que um grande player do jogo entra nessa questão, as chances de haver uma regulamentação são muito grandes. E essa regulamentação reverberar junto a produtores menores também. Até vou dar detalhes aqui. Eu tô aqui com os detalhes do processo e são bem interessantes, assim. Então, vocês me permitam essa questão da leitura, mas eu preciso pelo menos fazer para contextualizar aqui. Por exemplo, a acusação principal, né, que eles alegam que a Midjourney infringiu os direitos autorais ao usar suas obras protegidas para treinar seus modelos de inteligência artificial e, subsequentemente, permitir que usuários gerassem imagens que replicam de forma flagrante personagens e propriedades intelectuais da Disney e da Universal. Que é aquele esquema lá, de tu ir pedir pra tu fazer o personagem do Detona Ralph fazendo alguma coisa. Ou então, fulaninho no estilo Pixar. Sabe? Esse tipo de coisa. Um outro aspecto também que é levantado no processo, e entendam, o processo tinha 110 páginas, esse processo. Eu não li tudo, tá? Eu procurei pesquisar tópicos através de insights que noticiaram, e aí um dos tópicos sobre que o Midjourney foi eles definem esse termo, assim, um poço sem fundo de plágio. Eu me lembro quando eu falei que era a gourmetização do plágio. Um poço sem fundo de plágio e uma máquina de venda automática virtual, abrindo aspas aqui. Eles usaram também o termo cospe, né? Ela cospe cópias não autorizadas de seus personagens, como Darth Vader, Bart Simpson, Homem de Ferro, Shrek, entre tantos outros, né? E aí a ação judicial ela foca no fato de que o Midjourney teria usado extensivamente conteúdo protegido de direitos autorais para treinar os algoritmos da inteligência artificial sem a permissão da empresa. Quer dizer, se a Disney dissesse assim, não, beleza, usa aí, paga tanto para nós que você pode usar. Eles estariam cedendo. Isso também acaba tendo um rebote, porque, por exemplo, artistas conceituais de um filme que fizeram imagens lá da nova trilogia do Star Wars, conceitos, designs e tudo mais. Se a Disney assinar uma liberação, eles têm os direitos, né? Então, eles estão permitindo que uma empresa, uma pessoa qualquer, chega lá, joga a imagem e gera o que quiser com aquela formatação artística, né? Isso vai acontecer no momento que materiais que foram feitos no contrato de prestação de serviço, né, de work for hire, forem utilizados na plataforma. Esse é o tipo de coisa que, sim, vai ser danoso, mas eu acho difícil que aconteça, porque vai meio que retroalimentar a inteligência artificial. E uma das coisas que os desenvolvedores de IA eles não querem é que o material fique se retroalimentando, porque existe um processo de expansão, né? Ele precisa estar sempre assimilando conhecimento. Ao mesmo tempo que a gente olha que muitas dessas plataformas eles têm feito esses movimentos virais justamente para fazer com que as pessoas fora do círculo de pagantes do serviço deles nutram a plataforma com imagens cedidas através do simples eu aceito para poder gerar a piroquinha lá em formato de desenho dos Simpsons. Outros termos aqui que eles estão falando, né? Que o pedido da Disney e da Universal, ele tá buscando uma indenização
de 150 mil dólares por obra infringida de violação internacional. Eles querem a restituição dos lucros que a Midjourney está tendo com assinaturas, com os planos de assinatura, sem falar que eles querem limitar, através de legislação, proibindo, né, a empresa de copiar e recriar conteúdos dos estúdios sem autorização. É aí que entra o ponto legal. Legal no sentido de interessante para o criador menor. No momento que é feita uma legislação, a legislação não pode beneficiar somente uma ação de uma empresa. Ele tem que beneficiar já um formato de trabalho, um formato de negócio. E no momento que tu tem essa inteligência artificial se nutrindo indiscriminadamente, não só de propriedade intelectual de grandes empresas, mas de pequenos autores, é bem provável que a legislação ela valha em qualquer instância para empresas que possuem grandes propriedades intelectuais ou para autores que tenham como a propriedade intelectual o seu portfólio, algum personagem que possa ter criado, alguma obra literária, etc e tal. Aí é que entra a questão, que é uma coisa também que eu cantei a pedra lá atrás. É bem provável, eu pelo menos acredito. Desculpa, eu tive que atender lá embaixo, que, como vocês sabem, eu estou no estúdio e tem gente que tem aula aqui no estúdio, né? Esses serviços de IA generativa, provavelmente eles vão operar por dois caminhos no momento que a legislação for instaurada. Ou eles vão ter que montar um sistema de monetização para as pessoas que cedam os seus materiais como fonte de treinamento, fonte de imagem, de conteúdo para o treinamento das IAs. Então vai funcionar muito parecido com os bancos de imagem que a gente tem aí para você botar nos seus vídeos trilha sonora, efeitos visuais, ou então imagens para campanhas visuais. Esses bancos de imagens que você vê lá direto com a marca d'água, daí você tem que pagar pela licença de uso da imagem. E eu acho que o outro caminho que vai continuar acontecendo é que, evidentemente, vai ter essas limitações de gerar coisas parecidas, né, com personagens já conhecidos ou estilos vigentes, estéticos, ou composições de texto, etc e tal, mas a pessoa vai ter sempre como burlar. Eles vão dizer assim, alguma coisa que tenha referências de fulano, porque daí tu tem um terreno legal da paródia. É só tu ver o que está sendo feito aí com a inteligência artificial generativa de vídeo, né, do Google, que eles lançaram agora há pouco, e aí tu vê uns Homem-Aranha genérico, tu vê uns Batman genérico, coisas do tipo, né? Então, a inconstância que a arte generativa acaba tendo vai servir como licença para ter um perfil de paródia. Só que é aquela coisa, vai ter gente que vai encarar isso como uma divulgação indireta, então o pessoal pode achar até interessante manter isso, mas vai ter o amparo legal para ir contra. E aí eles vão acabar tendo esse esquema, né? Vem cá, coloca sua foto e gera isso aqui pra parecer uma imagem de anime. Não vão mais citar um estúdio específico, não vão mais listar um personagem específico. Vai parecer um personagem de cartoon. E aí eles não vão mais citar o específico cartoon, a específica série animada. Eles vão, obviamente, pegar estéticas muito pré-estabelecidas, mas não vão citar mais as marcas. E aí as pessoas é que vão ingenuamente jogar um monte de informação pessoal, não só os seus dados, mas também a sua imagem, os seus textos, tudo para usar da maravilhosa ferramenta. Resumindo, meus amigos, é um momento de espera, porque os próprios estúdios que andaram fazendo, os estúdios de games, os estúdios de animação, de cinema, que andaram fazendo greves para produção de roteiro, para promoção de filmes e etc e tal, esses estúdios estavam colocando dentro das suas reivindicações garantias de que os grandes estúdios, que as grandes produtoras, elas não substituam a sua mão de obra por coisas geradas por inteligência artificial. Ou seja, a Disney pode não querer que a Midjourney use do seu material para gerar coisas para os seus usuários. Porém, se eles tiverem uma inteligência artificial operando dentro da própria Disney para gerar coisas que são baseadas no que eles já fizeram, encomendados por artistas, e esses artistas não possuem os direitos sobre,
ninguém vai poder infringir eles, porque daí foi uma partida da própria empresa. E como a gente sabe que as grandes corporações, nenhuma é santa, o que nos resta é torcer para que esses gigantes briguem entre si, é o famoso briguem, desgraçados, né? E que legalmente exista uma legislação que possa permitir não só eles não sejam lesados, mas que o amparo legal também permita que pequenos autores também possam entrar na justiça. Toda ação cria precedentes e esses precedentes podem ser usados de uma maneira benéfica nesse caso. Então vamos aguardar para ver, né? Assim como eu aguardo também a sua inscrição, se você não é inscrito aqui, você também pode se tornar apoiador caso você queira e participar de diversos benefícios como sorteios de brindes, participação das pautas e da bancada do podcast, entre vídeos exclusivos como esse aqui que sempre fica com prioridade para quem é apoiador. Então vem aqui no nosso clube de canais, seja membro e aí você já pode fazer parte. Não quer? A tua inscrição já é bem interessante aqui pra gente e ajuda no seu like também a que esse vídeo fure a bolha. Ele chega para outras pessoas que não são conhecedoras do canal. E até o próximo vídeo.